Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos finalizar este assunto, esquecimento do passado, que se encontra aqui no capítulo 7 da Volta do Espírito à Vida Corporal, do Livro dos Espíritos. Está na parte segunda do Livro dos Espíritos, né? Então, nós já fizemos 4 outras partes, né, desse estudo. Este é o nosso quinto estudo, né? Aliás, é o nosso quarto estudo, né, perdão, com relação a a este assunto. E aqui hoje nós vamos trabalhar dessa questão 399. E sendo as vicissitudes da vida corporal, as tribulações da vida corporal, expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que, da natureza de tais vicissitudes, se possa inferir de que gênero foi a existência anterior. Ou seja, o que ele está perguntando aqui? Se eu avalio a minha existência aqui atual e avalio as, os, as coisas que acontecem, as dificuldades, as provas, os desafios que acontecem aqui na minha existência, será que, avaliando as características dessas provas, desses desafios, desses obstáculos, será que a partir desta observação eu consigo ter uma ideia, né, de que gênero foi a minha existência anterior, ou seja, de que gênero foi as ações que eu tive na minha existência anterior, o que que eu pratiquei, os erros que eu cometi, o que que eu fui. Será que tem como eu avaliar isso? Ou seja, será que tem como eu inferir a partir desta análise e chegar a alguma conclusão a respeito disso, da minha existência anterior? Então, os espíritos nos respondem. Muito a miúde, isso é possível. É isso possível, né? Muito frequentemente é possível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas, ou seja, aquilo que nós carregamos dentro de si, que são as nossas tendências, constituem indício mais seguro. Olha que interessante isso, né? As tendências instintivas constituem um indício mais seguro, apesar de que é possível que, por meio de uma análise daquilo que nós vivenciamos, das provas, das tribulações, das vicissitudes que nós experienciamos, é possível também ter uma ideia de que gênero foi a nossa existência anterior, né? Isso também ajuda. Mas as tendências instintivas constituem um indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito são determinadas tanto pelo que respeita ao passado quanto pelo que toca ao futuro, né? Perdão, aqui, né? Quer dizer, aquilo que nós estamos passando, às vezes, corresponde também a situações que vão servir ao nosso adiantamento e que nos auxiliarão, portanto, a progredir espiritualmente. Quer dizer, algumas das situações que nós passamos na nossa existência nem sempre são uma expiação do passado. Algumas das vezes, as provas que nós vivenciamos constituem meios pelos quais, se nós bem passarmos por elas, vão auxiliar no nosso progresso espiritual. É o que o Kardec fala aqui, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, ó, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições. Olha só que interessante que ele fala. Não há crer, no entanto, que todo o sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e apressar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado, né? Então, é importante de reconhecer essa diferença. Pode, pois, continuando aqui, um espírito haver chegado a um certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será, se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Tais são, especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências e que sofrem, com resignação toda cristã, as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possa suportar sem murmurar.
Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente, antes que imposta, e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Então, nós estudamos, né, no nosso estudo anterior, a questão dessas escolhas das provas, que colocaria, feitas pelo próprio espírito, através do exercício do seu livre-arbítrio, que o colocaria ali em situações, em contextos, que serviria para ele para provar o quão adiantado ele está e o quão resoluto ele está, firme na sua vontade de se melhorar. E se ele sair bem daquela situação, isso vai auxiliar a ele a garantir uma felicidade que tanto ele procura para o seu espírito, né? E a partir desta resposta aqui da questão 399, o Kardec nos traz uma explicação, né, um resumo de tudo isso que nós temos falado. Chegado ao termo que a providência lhe assinou a vida na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento, isto é, escolhe o gênero de existência que acredita ser o mais próprio a lhe fornecer os meios de adiantar-se. E tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar. Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem de recomeçar. Né? Então, quer dizer, as nossas existências estão também carregadas de escolhas que nós mesmos fizemos quando nós, na erraticidade, tivemos a oportunidade de avaliar aquilo que seria melhor para o nosso adiantamento espiritual. Obviamente, nós estamos falando de espíritos que alcançaram um determinado grau de elevação espiritual, no qual eles conseguem melhor distinguir aquilo que serviria para o progresso espiritual deles. E nisso, tendo essa capacidade, esse discernimento, que é consequência da maturidade espiritual, ele então pode escolher gêneros de provações, de situações pela qual ele vai passar, sabendo que se ele passa bem, se ele, né, sair vitorioso daquelas situações, isso vai resultar para ele em uma conquista do seu espírito que resulta em uma felicidade muito grande, né? Então, olha só, o espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade, é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal e que, quando encarnado, decide fazer ou não certas coisas, precedendo a escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina, né? Então, aqui, enquanto encarnados, nós temos a possibilidade de escolher entre um e outro. A gente pergunta, mas por que que lá no plano espiritual eu estava escolhendo uma coisa, por que que aqui é tão difícil? Ou por que que aqui não fica tão claro para mim? Olha, é interessante da gente avaliar que nós estamos falando sobre o esquecimento do passado. E lá desde o princípio desse estudo a gente tem falado o seguinte: qual é a causa desse esquecimento? É a grosseria do nosso corpo físico, deste mundo no qual nós estamos, condizente com o nosso grau evolutivo, que, sendo muito grosseiro, oferece ao espírito uma barreira muito grande ao exercício das suas faculdades de maneira plena. Quer dizer, a lembrança do passado também é algo que acaba sendo afetado é, é, enquanto aqui encarnados, né? Dado que esta materialidade nos impede de ter acesso a todas as nossas existências do passado. Nem na condição de espírito liberto nós temos acesso a todas essas existências. Nós vamos tendo acesso a essas lembranças do passado à medida que nós temos condições de enfrentar estas lembranças, né? Ou seja, à medida que nós temos equilíbrio espiritual para avaliar o que nós fizemos em existências mais anteriores ainda, né? Temos vários relatos dos livros sobre isso, né? Espíritos que às vezes entram em um tratamento para fazer um tratamento, né, para ter mais acesso às lembranças das suas existências anteriores, que em determinado momento não conseguem avançar mais, porque não tem ainda condição, equilíbrio espiritual para enfrentar todas aquelas lembranças, né? Então essas lembranças são recuperadas gradativamente. Acontece que aqui, enquanto encarnados, o fato de nós não termos acesso a essas lembranças nos auxilia a que nós possamos ter mais liberdade de, de escolhas no nosso dia a dia, né? Nas nossas relações sociais, o que permite a nossa reaproximação de anteriores inimigos, nos quais nós também podemos ter prejudicados.
prejudicado. Então, esse esquecimento ele é necessário para nós, porque nos permite ter mais liberdade de agir, ter mais liberdade de reaproximação e de reconstruir o caminho que antes nós podemos ter sido a causa de um grande prejuízo a outros, inclusive, né? Agora, aqui, durante a nossa encarnação, esta visão espiritual mais clara, ela acaba sendo obscurecida por este corpo material. Então, além do corpo, né, trazer esta dificuldade da lembrança do passado, ele também nos bloqueia essa visão espiritual com face à eternidade do espírito. Lá, né, enquanto nós estamos no plano espiritual, a nossa visão é muito mais clara. Aqui, enquanto encarnados, a nossa visão com relação aos valores do espírito acaba ficando bastante limitada. Kardec nos traz, né, um exemplo, uma analogia para a gente entender isso que nós estamos conversando, que nos auxilia bastante na compreensão. É como se, enquanto aqui encarnados, nós estivéssemos caminhando numa estrada cheia de névoa, não consegue ver muito longe. Agora, o espírito desencarnado é como se fosse um, né, alguém que estivesse ali no alto do vale, né, do vale não, da montanha, né, no cume ali da montanha, que consegue ver por cima desse nevoeiro e consegue ver a estrada a ser percorrida com mais clareza, com mais, com menos obstáculos, né, para a compreensão. Então, aqui para nós, neste mundo, enquanto encarnados, a nossa visão acaba ficando bastante obscurecida pela matéria. Quer dizer que nós acabamos vivenciando as coisas do ponto de vista da matéria, como se aquilo fosse realmente as grandes conquistas a serem feitas, enquanto nós acabamos esquecendo que os valores a serem conquistados são do espírito imortal. O que nós estamos fazendo aqui agora, neste exato momento, é um exercício para que a gente possa abrir um pouco mais as nossas vistas com relação aos valores que realmente são importantes para o espírito, para que, ao sairmos desse estudo, dessas reflexões, nós possamos vivenciar cada uma das nossas provas, das nossas tribulações, das nossas vicissitudes, dos nossos desafios, com os olhares para o futuro, com os olhares para o bem do espírito, né? Com vistas a esse nosso adiantamento e progresso espiritual. Então, é o que ele acaba falando aqui na sequência. Mergulhando na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas que, em certas circunstâncias, lhe podem mesmo ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores lhe a fazem, espontaneamente, com fim útil, nunca para a satisfação da vã curiosidade. Né? Então, quer dizer, algumas questões que nós trabalhamos aqui anteriormente, né, falaram o seguinte: será que aquilo que nós fizemos no passado pode ser revelado para nós? Porque a grande questão desse assunto é que nós não temos acesso àquilo que nós fomos nas existências anteriores, né? Mas nós podemos ter uma ideia daquilo que nós fomos e fizemos através de uma análise daquilo que nós estamos vivenciando como provas, né, como tribulações, mas muito mais através da análise das nossas tendências instintivas que revelam com mais clareza para nós aquilo que nós fomos, fizemos, aquilo que nós passamos em outras existências. Entretanto, pode acontecer que também, por meio de uma revelação de espíritos, estas informações podem também ser trazidas. Com qual fim, com qual objetivo? Sempre de nos auxiliar no nosso progresso espiritual. Nunca, entretanto, como para a satisfação das nossas curiosidades. Quer dizer, eu chego lá e falo assim, o que será que eu fui, hein? Você pode revelar para mim o que eu fui no passado? Para quê? Será que a gente vai ter condição de enfrentar isso que nós fomos? Ou será que, sabendo disso, eu vou ter mais ânimo para então enfrentar as minhas provas? Será que as provas que eu enfrento, ou será que a análise das minhas próprias características inerentes ao meu espírito, será que isso por si só já não é suficiente para que eu possa chegar a uma conclusão daquilo que eu preciso melhorar? Porque o objetivo é esse, é a melhoria do espírito. Então, se eu analiso aquilo que eu fiz na minha existência, os erros que eu cometi, será que se eu não analiso as características que eu tenho ainda, que eu conservo, as minhas tendências instintivas, será que isso já não é um grande indício do que eu preciso melhorar? E que, sendo as minhas tendências instintivas, são consequência daquilo que eu construí no passado? É importante de tirar, né, da nossa cabeça essa ideia de satisfação de curiosidade, porque isso não nos auxilia, né? A gente tem que entender a providência divina, que se nos trouxe o esquecimento do passado, é que aí nisso viu um objetivo
muito maior, né? Então, olha só, continua aqui. As existências futuras, essas em nenhum caso podem ser reveladas pela razão de que dependem do modo por que o espírito se sairá da existência atual e das escolhas que ulteriormente faz. O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito, porquanto, se é certo que este não se lembra delas com precisão, não menos certo é que a circunstância de as ter conhecido na erradicidade e de haver desejado repará-las o guia por intuição e lhes dá a ideia de resistir ao mal. Ideia que é a voz da consciência, tendo a secundar os espíritos superiores que o assistem, se atende às boas inspirações que lhes dão. Quer dizer, se a gente não se lembra com precisão, né, isso não quer dizer que esse esquecimento sirva como um obstáculo para nós, como nós já falamos. Se nós analisarmos a nós mesmos, né, nós podemos ter uma ideia daquilo que nós precisamos melhorar e daquilo que nós fomos. Né? Agora, nessas circunstâncias nas quais nós somos inseridos, muitas das vezes a gente vem com aquela ideia, né? Olha, não faz isso não, porque ir por esse caminho vai resultar em algo negativo para você. Faz um esforço para vencer essa sua característica, né? Resista a esse mal. Nós todos aqui. Resista a esse mal que ainda existe em você, né? E a gente fala, né, a voz da consciência. Mas além disso, são os nossos espíritos protetores superiores que nos auxiliam, que nos inspiram a seguir por esse bom caminho. Porque isso tudo são os objetivos da nossa encarnação e que nós mesmos, enquanto lá na erradicidade, escolhemos por passar aqui enquanto estamos na encarnação, na vida no corpo material. Então, esses espíritos, eles nos auxiliam. Do contrário, seria muito mais difícil. Então, que a gente procure essa aproximação com esses nossos mentores, os nossos espíritos protetores, que nos auxiliam nessa nossa caminhada, né? A ver as coisas com mais clareza. Né? Então a gente fala assim, eu não consigo ter lembrança do passado, como que eu vou poder me melhorar? Então, tá, então vamos avaliar as nossas características e vamos solicitar aos bons espíritos que nos auxiliem nesse nosso caminho, solicitando a Deus, solicitando a Jesus que nos deem forças, que nos dê ânimo, resignação para entender que todas as coisas que nos acontecem servem para o nosso adiantamento, né, espiritual. Ele continua: o homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual era o cunho predominante do seu caráter. Basta estudar-se a si mesmo e poderá julgar do que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. Olha só. Isso aqui é uma das coisas mais importantes para a gente levar desses nossos estudos aqui. O nosso estudo, estudo de nós mesmos, estudo do nosso caráter, das nossas tendências instintivas, nos auxiliará a julgar, né, o que nós fomos. Mas não pelo aquilo que nós vivemos aqui, mas pelas nossas tendências. Né? Isso é muito importante. As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, faltas com relação ao futuro. Depuram-nos e elevam-nos, se a suportarmos resignados e sem murmurar. Foi o que nós vimos ali no Evangelho segundo o Espiritismo. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos, do mesmo modo que neste mundo julgamos dos atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna, o mal rico e o avarento pela miséria, o que foi cruel para os outros pelas crueldades que sofrerá, o tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão dos seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado, etc. Mas aqui é importante lembrar, né? Não é um karma, né? Não é o olho por olho, dente por dente. Não. Aqui é sempre com vistas ao nosso progresso espiritual. E muitas das vezes essas situações são escolhidas por nós mesmos. Né? Às vezes eu fui orgulhoso, às vezes eu fui rico e avarento em uma encarnação, e eu posso então solicitar que a minha próxima encarnação eu passe pela miséria, para que eu possa aprender, para que eu possa me elevar enquanto espírito, sabendo melhor diferenciar entre o bem e o mal. Onde, inclusive, se eu trabalho e pratico o amor, eu posso, muitas das vezes, diminuir esta carga de erros do passado. E é aí que a gente vê, né, a lei de causa e efeito refletindo a justiça divina que nunca está separada do amor e da misericórdia. Isso é muito importante. Então, meus amigos, terminamos esse capítulo, né, o capítulo, aliás, terminamos o capítulo também, né, o capítulo 7, né, terminamos o capítulo 7, mas também terminamos o tema. Agora, nós vamos para, né, no próximo estudo, nós vamos para o assunto que fala da emancipação da alma, né? Vou até confirmar aqui.
Nós estamos aqui no capítulo 7. Isso mesmo, nós vamos para a emancipação da alma, no capítulo 8, na semana que vem. Vamos falar sobre o sono, sonhos, sonambulismo, visitas espíritas entre as pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento. É uma parte bastante ligada também com o livro dos médiuns. Então, livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, são sempre obras que nós precisamos estar ali junto de nós, porque nos consolam muito, né? A gente precisa estudar para que aquilo que nós estamos aqui aprendendo também seja, ou também tenha a sua parcela de contribuição da parte que nós mesmos estudamos ali, lemos, aprendemos por conta própria, né? Isso é muito importante. Então, fiquem com Deus, agradecemos a Deus, né? Antes de tudo, agradecemos a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, mais uma vez reunidos. Agradecemos aos bons espíritos que nos inspiraram bastante, né? Nesses estudos que nós temos feito, nos auxiliando a ver de uma maneira é, mais clara esses conceitos que nos estão sendo apresentados. Então, agradecidos mais uma vez, ficamos por aqui, fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até um próximo estudo.